Boa noite, começa agora o Revista Viçosa, o seu programa semanal com reportagens da nossa cidade e também da nossa região. Veja quais foram os principais destaques desta semana. CPI da rodoviária de Viçosa chega ao fim e encontra indícios de superfaturamento. Recibos mostram que um pãozinho de sal que custa no máximo 40 centavos em uma padaria teria sido comprado por mais de R$ 40. Começa em Viçosa uma campanha para doação de sangue. A atividade vai até amanhã. E ainda as atrações culturais do final de semana em Viçosa e região. Tudo isso e muito mais você vê agora no Revista Viçosa. Um carro ficou parcialmente destruído depois de se envolver num acidente em Viçosa. A batida aconteceu ontem à noite no bairro Cidade Nova. Segundo a polícia, o motorista passava pela rua Francisco de Souza quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu um poste. Além do motorista, havia uma passageira no carro, só ela se machucou. Ela foi socorrida e encaminhada por uma ambulância para o hospital com ferimentos leves. O detalhe é que o poste acabou impedindo que o carro caísse numa ribanceira, evitando que o acidente fosse ainda pior. A CPI da rodoviária apresentou o relatório final das investigações feitas desde novembro do ano passado. A comissão questionava supostas irregularidades na administração do terminal rodoviário, desde que a prefeitura passou a ter o controle do local em março de 2012. 7 agentes públicos municipais foram responsabilizados. O documento estima que o prejuízo para os cofres do município tenha sido de até R$250 mil. Veja na reportagem de Camila Bernardes, Pedro Omar Silveira e Jonathan Fagundes. Durante a leitura das 60 páginas do relatório final da CPI que investigou a administração do terminal rodoviário da cidade, responsabilidades foram atribuídas a entes políticos. Para o presidente da CPI, a falta de zelo e de compromisso com o dinheiro público foram questões evidentes. Esse relatório, ele coloca responsabilidades para vários entes políticos, né? O senhor prefeito, o senhor secretário de governo, a ex-controladora do município, o estagiário que lá ficou por um determinado período, para alguns secretários que são ordenadores de despesa, a falta de zelo, né, com a instituição, com aquilo que é público, principalmente na questão orçamentária, né? A entrada de receita, a saída de receita no que diz respeito à gestão do terminal rodoviário. O prejuízo financeiro para a cidade está estimado em mais de R$250 mil, dinheiro correspondente a taxas que, segundo a CPI, não entraram nos cofres do município. Muito daquilo que foi arrecadado como taxas de banheiro, taxas junto às viações, não entrou, né, nos cofres do município. A gente estima, né, com base nos documentos que o próprio executivo nos mandou, foi em torno de R$126 mil de prejuízo. Fazendo aí uma projeção com base nesses mesmos dados, né, se tivesse sido realmente recolhido e entrado como receita, chegaria aí até mais ou menos uns 258 mil. 5 meses após o início das investigações, números referentes a contas e despesas da rodoviária chamaram a atenção da CPI. Recibos mostram que um pãozinho de sal que custa no máximo 40 centavos em uma padaria teria sido comprado por mais de R$40. Tem uma notinha que compraram 9 pães que custou R$367. Então, cada pão a mais de R$40. Então, isso nos estranha. Então, obviamente, são, né, quem de direito, o Ministério Público, outras pessoas que vão investigar isso para saber a realidade. Mas nós colocamos aquilo no relatório porque é um absurdo, né, você ter uma situação dessa, né, papel higiênico caríssimo, né, mais de R$40 um rolo, e pão também é R$40. Então, a gente achou isso estranho. Então, colocamos ali só para efeito de exemplo.
Segundo o relator, a função da CPI é apresentar os fatos que já estão sendo enviados ao Ministério Público para um desfecho definitivo. A CPI ela tem o objetivo dela, ou ela tem a competência de apenas investigar os fatos, né, os fatos da denúncia. Nós não condenamos ninguém, as pessoas que estão ali têm direito de resposta, etc. Não há questão de prazo, agora isso vai ser encaminhado. Se houver documentos contundentes naquilo que nós levantamos, naquilo que nós fizemos a nível de CPI, de certa maneira, o Ministério Público já vai acatar. Afinal de contas, a CPI é uma coisa formal, feita aqui por essa Casa Legislativa. A nossa produção entrou em contato com o prefeito Celito Sari para saber a sua posição diante do relatório final da CPI, apresentado esta semana. Segundo ele, a prefeitura não vai se posicionar ainda em relação aos resultados divulgados. Ele também disse que agora só resta esperar a decisão jurídica para saber se realmente será responsabilizado. A Fundação Hemominas promove uma campanha de doação de sangue hoje e amanhã em Viçosa. A expectativa é de que 300 doadores participem da ação. A doação acontece aqui no Centro de Ensino e Extensão da UFV e apenas um doador pode salvar até 6 vidas. Para saber quais as condições para doar sangue, eu converso agora com a gerente administrativa da Fundação Hemominas de Ponte Nova, Luciana Marinho. Luciana, quais as restrições de quem quer doar sangue deve ter? Olha, qualquer pessoa pode doar sangue, desde que tenha boa saúde, idade mínima de 16 e máxima de 69 anos. A pessoa tem que pesar acima de 50 quilos, não ter tido hepatite após os 11 anos de idade, dormir bem a noite anterior à doação, não ingerir bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes, tomar café normalmente antes de vir. No ato da doação, é imprescindível que apresente um documento oficial com foto, seria carteira de identidade, ou carteira de trabalho, ou carteira de motorista. Quando o doador chega ao Hemominas, aqui no núcleo de doação de sangue aqui no CE, todo candidato vai passar pelo médico primeiro para ver se tem condição clínica de doar. A doação é muito segura, não tem perigo nenhum para o doador. E esse sangue doado, após a doação, ele vai ser fracionado em partes. Um doador pode salvar de 3 a 6 vidas. Ok, obrigado, Luciana. Lembrando que a doação de sangue continua amanhã aqui no CE, de 7h30 ao meio-dia. Marco Túlio Câmara, para a TV Viçosa. Veja agora como fica o tempo neste final de semana em Viçosa e região. Apesar da queda da temperatura, o fim de semana vai ser de sol em Viçosa. Não deve chover na cidade. Em Viçosa e Teixeiras, a mínima prevista é de 10 graus. 9 em Cajuri e em Araponga, os termômetros devem marcar 7 graus. E no próximo bloco, saiba quais são as atrações culturais em Viçosa no final de semana. Até já!